Oi, pessoal. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse processo de desenvolvimento na nossa escuta interior. Geralmente a gente é movido para esse processo quando a gente está sentindo dor. Eu costumo falar com os alunos assim: ninguém me procura para fazer terapia, para fazer autoconhecimento, não. Autoconhecimento a gente faz aqui, escutando uma palestra na internet, lendo um livro, lendo uma palestra para lá e para cá. Autoconhecimento, gente, é muito intelectual. É a gente entender mais sobre algo. E aqui, com a focalização, a gente entende que esse aprendizado e esse conhecimento que é gerado, para que ele seja transformador, ele precisa surgir da experiência sentida. Então, Gendley nos ensina que do contato com a experiência, o conhecimento, a informação, o entendimento surge como um subproduto. Ou seja, ele está ligado à experiência e aí sim surge como uma sabedoria. Agora eu sei mais sobre mim. Agora eu compreendo melhor essa dor, né? Porque ela surgiu da dor. Então, é um detalhe que pode fazer tanta diferença. Por exemplo, muita gente tem feito terapias e buscado trabalhos, caminhos espirituais, caminhos de autoconhecimento, onde se fica muito tempo estudando sobre, sabe, as dinâmicas do ego, entendendo sobre um monte de coisa, analisando caminhos, com uma clareza intelectual incrível, mas aquilo não repercute em uma transformação que faça a pessoa ficar mais leve, mais descontraída, mais relaxada, mais amorosa. Porque no fundo é para isso que deveria servir todo o trabalho terapêutico e todo o caminho espiritual, para nos descansar por dentro, vocês concordam? De que vale tantas informações, né? De que vale falar a língua dos anjos se isso não se transforma em amorosidade nos nossos relacionamentos, em uma calma interna, né? Em um aquietamento interno, um contentamento interior. Então, a focalização me deu algo que para mim continua sendo a minha salvação, porque eu também era assim, desses que buscava de uma forma muito intensa informações, leituras, entendimento. Depois eu fui compreendendo que por trás dessa busca estava toda uma compulsão, querendo segurança, querendo um lugar onde eu pudesse me sentir seguro, mas buscando isso nas letras, nas palavras. E esse é o momento que qualquer caminho ele fica engessado, quando as palavras, quando os textos, né, quando os conceitos eles se tornam um lugar de apoio e não a experiência sentida. Então, fica-se ali apoiando em palavras e elas vão se transformando em dogmas para poder me situar, para poder me sentir seguro. Problema sério isso, porque engessa o nosso desenvolvimento. E o pior, faz a gente acreditar que a gente está num lugar que a gente não está só porque eu entendi. Pegaram essa? Vou repetir. Esse excesso de conhecimento intelectual sobre os caminhos, né, de desenvolvimento psicológico, emocional, espiritual, correm o risco de fazer a gente acreditar que a gente está num lugar onde a gente não está. Só porque você recebeu aquele título, só porque você fez aquela formação, só porque você entendeu aquilo, não significa que você está lá, não significa que isso é sustentável. Tem um monte de outros processos experienciais e sentidos que ainda nem foram tocados.
porque você começou a entender algo sobre aquilo e achou que já estava legal. Não, já falei disso na terapia. Ah, é? Você já falou? Rapaz, então você acha que ter falado disso em uma, duas terapias realmente deveria ter sido suficiente para você não ter que tocar nisso mais porque você já entendeu? É isso mesmo? É. Quem te falou isso? Aonde que você leu isso? Que isso estava resolvido? Que situação que a gente se coloca por trazer certezas, por, né, definir o nosso processo. No fundo é uma grande pretensão. E aí essas pessoas, minha gente, quando entra nessa furada, vai levar um susto quando tiver numa situação, numa terapia ou num trabalho de grupo e vier à tona aquela velha imagem, aquela velha situação com a sua mãe, aquela velha situação com o seu irmão, com seu pai, aquela mesma que você já falou tantos anos na terapia, está vindo de novo, de novo. Por quê? Tem uma série de dimensões dessa experiência que ainda nunca foi tocada. E que se está vindo, é sempre um presente, né, de algo pedindo escuta, de algo pedindo presença para poder dar mais passos. Né? A focalização não é uma terapia, então, analítica. Ela não busca analisar, ela não busca entender, ela busca ser companhia, ser presença, uma presença de um jeito tão próprio, que é disso que a gente precisa, é disso que toda as nossas dores infantis precisaram nos momentos que a gente estava sofrendo. De uma presença que se colocasse ao nosso lado para poder nos ajudar a sustentar um sentimento tão difícil de solidão, de mágoa, de rejeição, de abandono. Aquele sentimento mesmo que foi tão difícil de digerir em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, sabe? E que a gente não teve companhia para processar aquilo, para digerir, que eu digo, é processar de forma que isso possa ser chorado, sentido e liberado. Uma criança não consegue fazer isso sozinho. Ela trava. E segue para a vida com aquilo. E depois na vida, nos seus relacionamentos, um monte de situação que ela suspeitar que ela está sendo rejeitada ou criticada, volta de novo respostas muito infantis. Por mais que você responda como adulto em várias outras situações, naquela situação que diz respeito a esse tipo de experiência de insegurança, de medo, de dor, de rejeição, você vai responder desse mesmo lugar infantil que continua ali, fechado num lugar sozinho. Focalização busca criar uma interação com isso, não é buscar entender mais isso, analisar isso tudo é muito distante, muito intelectual. Né? Conversando com uma pessoa, por exemplo, que ela teve uma história onde uma relação com um pai que ele estava muito embrutecido pela luta da sobrevivência. E então ele trouxe para ela algumas palavras que foram muito duras. Toda vez que ela trazia algo que ela queria, pai, eu queria isso. Ele era muito duro, dizendo para ela, quem que você acha que você é? Nós somos uma família pobre, e você, que isso? Você é filha né, de uma família pobre, você é filha de um operário, trazia isso para ela assim. E ela impactou com aquilo e fez durante anos muitas terapias que ajudaram ela a entender que o pai estava nervoso, o pai estava muito preocupado, o pai, no fundo, só estava tentando protegê-la de uma dor, de viver uma fantasia, de querer da vida mais do que era possível e se decepcionar.
Então eu estou te dando logo a real, pensava o pai. Vou te dar logo uma real que é para você baixar sua bola em relação às suas expectativas da vida, entender que você não pode, que a gente pode pouco, baixa sua bola para te preservar da decepção de querer demais e se frustrar. Eu entendi, ela falou, entendi que era essa a mentalidade do meu pai, que ele estava tentando me proteger, que no fundo ele era muito estressado, preocupado em trazer comida para a mesa num momento difícil. Entendi. Só que entender isso com o olhar de adulto nos ajuda em alguma medida muito superficial. Mas, lá no fundo, aquela menina que ouviu aquelas palavras ainda continuava sofrendo. Ainda continuava com aquela experiência engasgada na garganta. E na escuta parecia exatamente isso, a garganta toda travada. E aqui eu não estou dizendo, viu, gente, que tem uma associação da garganta sim com rejeição ou com aquilo. Nós não trabalhamos com leitura corporal. A gente não interpreta nenhuma expressão física previamente. Nós vamos sempre escutar, perguntar para isso que está aqui o que é, de onde isso vem, a que isso está ligado. Então, quando a terapia chega nesse bloqueio, nessa trava na garganta, ao perguntar e ao se aproximar disso, é que começa a surgir essas imagens da infância. Então, o principal aqui é a postura que a gente se dispõe a se aproximar dessas experiências tão humanas, né, que nos unem, porque todos nós temos esses traços de dor, todos nós sentimos falta de alguma coisa, todos nós vivemos em alguma medida um desamparo, uma experiência de profunda solidão ao lidar com algo que parecia demais para nós em determinado momento. Não vou nem ficar classificando isso, né? Tem tantos termos para hoje definir os traumas, nem precisa, né, intelectualizar sobre isso, basta dizer que foi demais, e tudo que foi demais ficou guardado no corpo, em forma de tensão, em forma de uma estrutura rígida, que nos impede de estar hoje abertos para as relações, abertos para a vida, abertos para possibilidades. Né? Essa semana uma pessoa ela estava num grupo e ela falou, nossa, eu me dei conta do quanto que eu estou feliz, do quanto que eu estou me sentindo realizada. E logo depois que eu me dei conta disso, veio um aperto no peito, como se isso não pudesse estar acontecendo, como se eu não pudesse confiar nisso. E aí desse aperto a gente também foi escutando tudo que está implícito nesse aperto, e o que surgiu foi também uma dor tão profunda, uma mágoa tão profunda, que trouxe para ela uma ideia de que a vida não é confiável. Então, ao mesmo tempo que ela está vivendo algo agora completamente bacana, perfeito, e que ela se sente grata, há algo ali dentro dela que ainda ecoa uma voz do passado e que ainda está presa em uma sensação, fixada numa sensação de dor no passado, diz, não, eu não acredito nisso não. Só pode ser, sabe, bom demais para ser verdade, só pode ser uma ilusão. Porque diante do que eu estou sentindo aqui, eu não consigo sorrir para a vida. Então todo o nosso trabalho é ir criar contatos com essas partes que ainda estão sofrendo, e eu não preciso entender tudo sobre elas, não preciso ficar analisando elas, basta confiar que o meu corpo é capaz de mostrá-las, sempre que meu corpo trouxer esses apertos, essa trava na garganta, esse peso, é um jeito que a minha alma encontra
de me comunicar, de chamar a nossa atenção para algo que precisa de presença, para algo que precisa de acolhimento. E aí é que entra o diferencial desse tipo de trabalho. Mais do que aparatos técnicos, mais do que passos a serem dados, intervenções técnicas, acima de tudo, é uma postura humana, é uma relação empática, sabe? Uma ressonância empática que a gente vai criando. E isso não é técnico, porque se não for verdadeiro, né, nós não vamos conseguir criar de verdade um clima de aceitação plena da experiência do outro. Não vou criar de verdade um clima de acolhimento. Esse clima que é criado quando eu estou diante do outro de uma forma completamente despojada da pretensão de tirá-lo dali, da pretensão de acalmá-lo, da pretensão de resolver, da pretensão de ajudá-lo a entender algo mais. Tudo isso são pretensões que podem gerar afastamento do que é o essencial. Tudo que eu trago, tudo que meu cliente fala, todo sonho que ele me conta, toda imagem que surge na terapia, ela já traz em si a definição do problema, de onde que eu estou agarrado, e ela traz em si também o caminho para se soltar. Toda imagem que é escutada, todo sonho que é escutado, ele tem um propósito: criar um impulso para o próximo passo. Então eu não preciso ficar buscando coisas que não estão presentes, não preciso ficar tentando entender coisas que eu não sei. Nós estamos perdendo muito tempo com esse intelectualismo espiritual, sabe? Nós estamos criando, sabe o quê? Egos espiritualizados. Egos com uma mantinha assim brilhante, mas continua sendo um ego sofrido, uma identificação com a escassez. O ego representa sempre essa sensação de falta, de escassez, como se estivesse faltando alguma coisa para que eu possa relaxar, faltando alguma coisa para que eu possa descansar. Quando a gente está fora dessa dinâmica do ego, o que a gente sente é um contentamento natural. Não é uma ausência de problema, é uma receptividade à experiência do jeito que ela é. Não precisa nem ser julgada como problema, é uma experiência que tem aprendizados. Aprendizados que, justamente por eles serem do jeito que eles são, é o que eu preciso para me mover para o próximo passo. Então, tudo que está acontecendo agora na sua vida, na minha vida, tudo que está acontecendo agora, tem a energia que eu preciso, que você precisa, para poder se mover. Então, basta que eu crie aqui um espaço aberto para acolher a experiência exatamente como ela é, para que ela mude. Olha, esse é o paradigma da mudança que Carl Rogers descobriu. Eu só posso mudar aquilo que eu sou capaz de aceitar. E às vezes a gente está buscando mudança justamente negando, buscando um monte de teoria espiritual, um monte de informações sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, para não sentir. Porque aceitar plenamente a experiência, no fundo, é se deixar ser afetado por ela. É deixar sentir. E ninguém sabe direito como é sentir, o que é se permitir sentir, ninguém teve essa escola. Então a Oficina da Alma, ela pretende ser uma escola do sentir, tanto para terapeutas que precisam trazer isso para o corpo para poder oferecer isso para o outro, porque senão vai ser teórico, tanto para pessoas que também estão buscando esse espaço, sabe? Essa compreensão de como eu lido comigo, de como eu lido com o meu conflito, porque nós não tivemos essa escola do sentir. E a focalização para mim é isso, porque ela traz um componente que muda tudo,
que me salva dessa alienação intelectual que nos dissocia da experiência direta, sentida do corpo. Então, para a focalização não existe sentir sem corpo. Essa é a chave que muda todo o processo. Então, todo tipo de escuta aqui, dentro desse caminho, é uma escuta que busca conexão com o que está vivo em nós. E o que está vivo em nós é o que é sentido. E o que é sentido é percebido no corpo. E a partir do momento que eu começo a criar uma interação específica com essa experiência sentida, mudanças vão chegando naturalmente, porque a experiência tá louca para se mover, tá doida para sair desse lugar fechado que ela ficou trancada há tantos anos. Ela tá batendo na porta para sair. Como que a experiência bate na porta para sair? Através de uma angústia que eu sinto, através de um peso. E essa é a experiência batendo na porta, pedindo presença, que abre espaço para ela se mover. Isso é simples demais. A gente complicou muito o cuidado terapêutico, intelectualizou demais o cuidado terapêutico. Então, o meu convite é um convite muito franciscano. É um convite muito para a gente voltar para a simplicidade desse contato e dessa interação. O que se pede aqui é algo muito essencial. É uma interação e é simples, mas não é fácil. Porque justamente a gente vive uma extravagância de conceitos, uma extravagância intelectual de achar que tem que explicar, tem que falar, tem que entender, tem que analisar, tem que interpretar. Esse excesso de intelectualização em relação à experiência, ela tem criado muita distância e dificultado o que é mais importante. É uma interação que gere mudança. Mudança para nós significa um movimento experiencial, corporalmente sentido. Então, se a pessoa estava aqui com aquela trava na garganta e eu começo a interagir com isso dessa maneira despretensiosa, acolhedora, conectada com a experiência dela, pelo que ela é, apenas sendo uma companhia para o que está acontecendo, refletindo para ela tudo aquilo que está se apresentando para que ela possa sentir mais e ter a liberdade de sentir tudo que está ali, ainda se formulando, ainda se construindo em conceito para simbolizar, em alguma medida, a experiência que pede consciência e liberdade. Quando eu posso interagir desse jeito, é sempre um alívio, sempre. Um alívio que não deixa margem de dúvida. E esse alívio ele tem escalas, ele tem processos, sabe? E mesmo depois, esse é o ouro fino, mesmo depois que o alívio da dor acaba, ainda tem passos. Hoje eu brinquei com os alunos assim, a gente pode caminhar sobre as águas. Em determinado momento a gente caminha assim, imerso nas dores, mas teve um determinado momento que essas dores aliviam. E nesse alívio, se eu continuo aberto para a experiência, ela continua se movendo, sempre em direção ao amor. Sempre em direção a estados de consciência que são amorosos. Esse é o único lugar que a gente pode descansar. Nossa alma, se ela tiver liberdade para se mover, ela sabe o caminho. E esse caminho é uma instância amorosa, sabe? É um lugar interior onde a gente se sente abraçado pelo amor. E aí ele pode ser simbolizado de diversas formas. Pode ser simbolizado com uma forma espiritual, religiosa, né? E você sentir Deus, né? Uma vez eu senti isso, nossa, parece que eu estou no útero de Deus, assim, que tudo é Deus e que eu faço parte disso. Teve uma vez que eu tive essa experiência. Em outras vezes não tinha nada religioso ou espiritual, era só
isso, um pôr do sol, né? Simbolizando uma integração completa, um senso de amor que abraça tudo. Esse é o lugar que a gente descansa. Esse é o lugar que a gente relaxa. Ele está disponível para todos nós quando essa abertura ela é permitida e o processo então se move com naturalidade. É para lá que ele vai. Não é eu que forço, não é eu que escolho, não é eu que defino esses símbolos, não sou eu que crio esse estado, eu só testemunho, né? E esse é o papel onde o terapeuta, nesse tipo de trabalho, também fica mais descansado, porque não sou eu que tenho que fazer. O meu trabalho é ajudar meu cliente a não se atrapalhar. E o meu trabalho é não atrapalhá-lo. Para isso eu preciso saber o que eu faço para ir contornando de uma forma cuidadosa e gentil, criando bordas onde esse rio pode se mover com confiança, com espontaneidade, com naturalidade. Mas é muito bom saber que existe uma direção, que existe um caminho e que esse caminho é tão confiável que ele nos leva para o melhor lugar que a gente poderia sonhar, para aquele lugar que tantas vezes a gente fica achando que eu tenho que fazer tanta coisa para um dia ter direito a esse lugar. Isso tudo vai soltando. Nós estamos num momento, numa fase de desconstrução de toda uma mentalidade equivocada que nós abraçamos em relação ao que realmente a gente precisa fazer para ter alívio. Nós estamos desconstruindo uma ideia, né, de uma busca muito intelectual, muito intensa, de uma busca que nos machuca, sabe? Porque ela faz a gente acreditar o tempo todo que está faltando, né, que um dia vai chegar e não chega. Né? Nós já podemos, quando a gente se desarma, quando a gente solta esse esforço da busca e começa a perceber que o que eu preciso está sempre presente e que tudo aquilo que eu preciso escutar está sempre aqui disponível. E então eu passo a não precisar de ficar procurando e começo a valorizar o que já chega, o que já está aqui todos os dias, né? E se assim eu puder desenvolver essa abertura e essa valorização para o que já se faz presente, nós vamos estar sempre sendo conduzidos para esse lugar de descanso, para esse lugar de alívio. Né? É isso que eu desejo para vocês. Veja se isso ajuda, se isso toca em algum ponto que abre um caminho, um olhar. E me diz aqui, para que eu possa saber. Outro dia uma pessoa disse para mim: Mateus, nossa, está me ajudando, eu estou vendo algumas coisas. Foi tão bom ouvir, né? Porque eu estou aqui falando, semeando, e às vezes não tenho ideia do efeito que isso possa estar tendo. Então, poder saber isso de vocês, para mim, é muito precioso, até para seguir em determinadas direções, trazer outros caminhos, outros olhares. Mas, para mim, é importante, então, saber. Digita aqui nos comentários que depois eu respondo vocês. Até a próxima.